Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Fique agora com mais uma audiomensagem do nosso culto. Seja edificado, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Irmãos, vamos para a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. A nossa campanha profética, o poder do altar, nós encerramos ela na terça-feira passada. Mas eu trouxe uma palavra profética para entregar para você nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Irmã, todos nós queremos ter paz. Todos nós desejamos a paz. E muitas vezes, para conquistar esta paz, nós fazemos muitas coisas. Porém, no resultado final, a gente não tem o sucesso. Por quê? Porque a verdadeira paz, ela vem do Senhor. E nós devemos buscar esta paz da maneira correta. Amém? Da maneira correta. Porque às vezes, irmãos, com a boa intenção de buscar a paz, às vezes fazemos de forma errada. Às vezes agimos errado, agradando mais aos homens do que a Deus. Porque, irmãos, o homem, ele pode até aparentar ter paz com você, porém ele pode virar de lado. Ele pode mudar de ideia e fazer guerra com você. Mas o nosso Deus, ele é o garantidor da paz, da verdadeira paz. Por isso que Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz. Eu deixo a minha paz com vocês, não como o mundo a dá. Por que Jesus disse isso? Porque o mundo, irmãos, ele muda muito. As pessoas no mundo são inconstantes, mas a Bíblia diz, e eu quero que você tome posse desta palavra, o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Quando Deus libera a palavra sobre a sua vida, ele garante a palavra. Por que o homem muda? Porque o homem não consegue sustentar o tempo todo algo que é maior do que ele. Mas nada é maior do que Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Amém? Então vamos na palavra de Deus ver um exemplo, porque nada é melhor do que nós nos apoiarmos na Bíblia, aonde está a palavra do nosso Deus, porque ela é a palavra de Deus. Eu vou pedir para projetar aqui 2 Crônicas, capítulo de número 14, versículo de número 1. Eu quero que você acompanhe comigo esta leitura, para que você entenda o que é necessário fazer para que você tenha a paz, a verdadeira paz. Escuta lá, olha. 2 Crônicas, capítulo de número 14, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6. O rei Abias morreu e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. O seu filho Asa, eu quero que você entenda que este homem chamado Asa, ele vai ser o foco aqui, o personagem foco dessa pregação, para que você entenda as ações e atitudes acertadas e atitudes erradas que ele teve. Entender o conceito dele ter acertado e aonde foi que ele errou. Olha lá, ó. O seu filho Asa se tornou o novo rei de Judá e houve paz na terra durante os 10 primeiros anos do seu reinado. Versículo 2. Asa tomou todo o cuidado para obedecer ao Senhor, o seu Deus, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Aqui você já começa a ver a primeira atitude dele para garantir paz, para garantir sucesso,
para garantir estabilidade do seu reino. Ele obedecia a Deus. Amém? Versículo 3, olha lá. Ele derrubou os altares dos deuses estranhos e os altares idólatras que havia nos montes, e quebrou as colunas sagradas e cortou em pedaços as vergonhosas imagens de Azerá. Versículo 4. Ele exigiu que toda a nação de Judá buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às leis e aos seus mandamentos. Também retirou das montanhas os altares idólatras e os altares de incenso de cada uma das cidades de Judá. Por isso Deus, olha só, deu paz ao seu reino. Amém? Irmãos, quando a idolatria sai e quando Deus é colocado em primeiro lugar na nossa vida, quando a nossa fé está direcionada para Deus, o Senhor, Ele nos dá a paz. Amém? A verdadeira paz. Glória a Deus. Ele também construiu cidades protegidas por muros em toda a terra de Judá, aproveitando o período de paz. Ninguém lutava contra ele naqueles anos, porque o Senhor os protegia. Se você obedecer a Deus, se você observar a lei do Senhor, se você guardar os mandamentos do Senhor, Deus vai te proteger. Deus vai te proteger. Pastor, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós não temos idolatria, engano seu. Crente adora o dinheiro, crente ainda adora futebol, crente ainda adora artista do mundo, crente, irmão, adora filha, adora esposa, adora marido, adora carro, adora casa. Crente tem que tomar cuidado para não deixar Deus em segundo plano, porque senão ele ficará desprotegido e não terá a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz, na minha vida e na sua vida, ela é construída através da nossa devoção e obediência ao nosso Senhor Jesus. Amém? Olha lá o próximo versículo, que é o 6. Ele também construiu cidades protegidas por muros em toda a terra de Judá, aproveitando o quê? O período de paz. Então escuta bem aqui que eu vou te falar. É na paz que nós edificamos. É na paz que nós construímos. É na paz que nós realizamos. Quando nós estamos atribulados, quando nós estamos passando, irmãos e irmãs, por momentos difíceis, nós não conseguimos alinhar nossas ideias. Nós não conseguimos colocar em prática os nossos planos, os nossos projetos. E aí, irmão e irmã, não tem sucesso. Aí o proveito da nossa renda não é visto. Aí o trabalho se torna fadiga. Aí a família se torna um fardo. Aí a vida fica triste. Porque nós precisamos de quê? Da paz. Então a verdade tem que ser dita. Se nós queremos paz de verdade, em toda a área da nossa vida, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de alcançar o Senhor. Nós não podemos deixar coisas, irmãos e irmãs, paralelas nos impedir de alcançar ao Senhor. Irmãos e irmãs, nós nos acostumamos com autojustificativa. Nós, irmãos, muitas vezes nos colocamos numa posição de vitimização diante de Deus. Senhor, eu não fiz isso por causa daquele motivo. Senhor, eu não fiz aquilo outro por causa daquilo. Irmão, irmã, a Bíblia diz, dê o primeiro passo de fé e o Senhor te abençoará. A Bíblia diz, irmãos, confia no Senhor e Deus estabelecerá os teus planos, os teus projetos. Se você confiar em Deus, você será abençoado e abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Escuta, o homem pode construir, o homem pode edificar, o homem pode fazer, porque ninguém lutava contra ele naqueles dias.
porque Deus estava guardando a vida dele. Eu quero dizer para você que se você confiar no Senhor, você vai poder colocar a sua cabeça no seu travesseiro e vai dormir tranquilo, porque o ladrão não vai pular na tua casa, sabe por quê? Porque o Senhor vai te proteger. Você vai poder sair, viajar, passear, ir trabalhar, ir em Sete Lagoas, em qualquer lugar. O assaltante não vai te pegar. Por quê? Porque o Senhor vai te proteger, porque você confia nele, porque você espera por ele, porque você obedece a ele, porque você entregou a sua vida para ele, porque você tem observado a lei e os mandamentos dele. Não a lei de Moisés, mas a lei estabelecida por Jesus. Amar a Deus de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amar ao teu próximo como você ama a você mesmo. Amar o teu próximo como Jesus te amou. Se você observar estes mandamentos, a promessa do Senhor é que você viva em paz. É que você tenha a paz de Deus na sua vida. Não só na sua palavra. Porque nós já criamos o hábito, né, de saudar um ao outro, dizendo a paz do Senhor, a paz seja contigo, a graça e a paz, não importa a forma com qual você cumprimenta irmão e irmão. Mas isso não pode ser só verbalizado. Você tem que viver a paz. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: olha, o irmão Cláudio, ele transmite paz. Olha, eu olho para a Luísa, eu me sinto tão tranquilo porque ela transmite paz. Tem que olhar para você, Maria. Tem que olhar para você, José, e sentir fluir de você a paz do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita na nossa vida. Diga graças a Deus por isso. Então entenda, irmãos, o homem teve paz. O rei Asa, rei de Judá, teve paz por 10 anos. Imagine, irmãos, você viver um período de paz já é bom demais. Agora, 10 anos, irmãos, de paz, não tem problema, só tem crescimento, só tem prosperidade, só tem vitória, é bom demais. Melhor é que isso continuasse por toda a vida. Melhor é que isso perdurasse por toda a história. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão pôs-se no altar a buscar o Senhor. Olha a importância do altar. Esse rei chamado Asa tirou todos os altares. A Bíblia diz que ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou a adoração ao Senhor. Ele devolveu o culto ao Senhor na nação. Como o rei, a autoridade que tinha, ele exigiu que a nação adorasse ao Senhor. Então Deus, irmãos, recompensou este homem porque ele agradou a Deus. O coração dele estava voltado para Deus, em adorar ao Senhor. Então Salomão, quando também um dia pôs-se a buscar o Senhor diante do altar, Deus fez uma promessa com Salomão. Salomão, anda na minha presença e você não vai viver guerra. Salomão, anda na minha presença e você vai ter um reinado de paz. Enquanto Salomão andou na presença de Deus, irmãos, não teve ninguém para ser adversário de Salomão, porque Deus o protegia. Eu quero declarar algo sobre a sua vida, que você, em nome de Jesus, colocando a sua fé, o seu coração no Senhor Jesus Cristo, você vai viver essa paz, porque é uma promessa de Deus para a sua vida. É Ele que está dizendo: eu vos deixo a minha paz. Amém? Então aqui a resposta, porque Ele teve paz. Aqui a resposta, então, irmãos, o porquê neste período não houve guerras. Porque este homem, aleluia, ele buscou ao Senhor de todo o seu coração. Buscar a Deus, irmãos, é algo muito importante para mim, é algo muito importante para você, e nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque se eu não sou fiel, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel.
Se eu me torno fiel a Deus, Deus continua sendo fiel. Se eu me desvio da infidelidade, Deus continua sendo fiel. Deus não muda. Deus não tem uma ideia hoje, amanhã ele tem outra ideia. Eu sempre fiquei assim, encucado na palavra de Deus, porque às vezes você lê algum texto e parece que ele está contradizendo uma outra passagem. Por exemplo, em Números fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aí você tem mais de 10 textos depois disso, dizendo assim, e o Senhor se arrependeu deste mal. E o Senhor se arrependeu de ter enviado o mal. O Senhor se arrependeu e não fez mais aquele julgamento. Aí eu pensei, poxa vida, lá está dizendo que Deus não se arrepende. Aqui está dizendo que Deus se arrepende. Posso te explicar? Deus não se arrepende quando ele faz uma promessa para te abençoar. Mas Deus se arrepende quando ele libera do céu, através de um profeta aqui na terra, uma palavra de juízo, uma palavra de julgamento para destruir, para condenar. E aí você, eu, qualquer outra pessoa se humilha na presença de Deus, se arrepende, passa a buscar o Senhor. Deus se arrepende do mal, do juízo, do julgamento. E ele muda o julgamento. A Bíblia diz que o Senhor converte a maldição em bênção. Então Deus deixa de amaldiçoar para abençoar. É a única hora que você vai ver Deus se arrepender, porque a vontade de Deus, como Pai que Ele é de abençoar os seus filhos e não amaldiçoar. A palavra de Deus diz assim, antes que todo mundo seja salvo e que ninguém se perca. Então Deus não vai liberar uma palavra de juízo, uma palavra de condenação, e vai sustentar essa palavra se o homem e se a mulher passar a buscar o Senhor. Porque senão vai significar o quê? Ah, Deus já me condenou, eu estou fazendo isso aqui, mas é em vão, Deus não está nem aí para mim? Não. Deus está observando a atitude de cada homem e mulher nessa terra. E Deus, sim, ele volta atrás. Quando ele libera uma palavra de juízo e de condenação de mal, ele volta atrás. Mas quando é uma palavra de bênção, ele tem poder para sustentar isso aí. Ele tem poder para assegurar que a bênção vai chegar na sua vida, que vai se cumprir na sua casa, na sua família, aquilo que ele prometeu. Então essa paz aqui, ela não está, irmão e irmã, condicionada a mim ter algo que me favoreça ter a paz, ou eu não ter. Porque de repente eu posso dizer assim, para mim ter paz, talvez não é o seu caso, mas talvez é o meu caso. Para mim ter paz, eu queria estar sentado numa cadeira assim, bem de frente, com um lindo lago, pescando. Isso é a minha paz. Mas eu não tenho isso. Então significa que a minha paz não é sustentada por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu não tenho. Porque o outro pode dizer, para mim ter paz eu tenho que ter dinheiro no banco. Para mim ter paz, minha família tem que estar bem. Para mim ter paz, eu tenho que ter um bom emprego. Assim eu tenho paz. Para o homem de Deus e para a mulher de Deus, a nossa paz é o Senhor. A nossa paz é o Senhor. Então, irmão e irmã, nós não podemos deixar, então, a obediência do Senhor de lado. E você já percebeu que o homem, a mulher e até mesmo nós, buscamos a Deus quando a situação é um problema muito grande? Que você olha e fala assim, isso é impossível de eu resolver sozinho, eu preciso buscar o Senhor. Não é verdade? Às vezes o médico dá aquele diagnóstico de uma enfermidade gravíssima. E você fala assim, a Novalgina não vai resolver isso aqui não. A dipirona não vai resolver isso aqui não. Então eu vou ter que buscar a Deus. E aí faz oração, faz jejum, faz campanha e tudo para buscar o Senhor. E o que Deus faz? Ele retribui a sua busca. Ele te cura. Ele te liberta, ele te transforma, ele faz um milagre acontecer. Porque você o buscou. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você, aleluia, é possível para Deus. Aleluia.
Os discípulos perguntaram, mestre, mas como isso será possível? Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Então você busca a Deus numa situação que parece ser impossível, e Deus te dá resposta positiva. E Deus realiza na sua vida, meu irmão, minha irmã, aquilo que você esperava receber do Senhor. Mas existe também outra situação, e a verdade precisa ser dita. Amém? Diga comigo assim, a verdade precisa ser dita. Quando o problema é grande, nós buscamos ao Senhor, mas quando o problema é de menor capacidade, nós pensamos assim, eu tenho um plano infalível aqui, eu vou conseguir resolver esse problema sozinho. Eu consigo resolver esse problema aqui, eu vou dar o meu jeito. Eu tenho um conhecido lá, eu tenho um conhecido do outro lado, eu tenho um padrinho, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, uma amiga, tem um grupo de pessoas ali que sempre me dão um suporte, eu consigo resolver esse problema, porque o meu plano será infalível. E aonde nós nos enganamos e perdemos a nossa paz é nessa hora. Porque quando nós achamos, irmãos, que não precisamos do Senhor, e que nós agimos com as nossas ideias, com os nossos planos infalíveis, com as nossas técnicas, com os amigos, com os parentes, irmãos, não é errado você ter amigo, ter parente que possa te ajudar, mas desde que você deixe de confiar no Senhor, isso é errado, isso é ruim, isso não vai cair bem, isso pode gerar até mesmo, nos piores casos, a morte. Por quê? Porque você deixa de confiar em Deus, achando que Deus não vai se importar, porque o problema agora é pequeno. Porque o problema agora não é aquela estatura do nível impossível, no nível hard. Não. Deus é Deus, irmãos, em todas as causas. O nosso Deus é Deus em todas as causas. Certo inimigo do povo de Deus disse assim, vamos atrair Israel para os vales, porque nos vales nós os venceremos. Porque eles já se mostraram vencedores nos montes. Por quê? Porque o Deus deles é Deus dos montes, mas o Deus dele não é Deus nos vales. Sabe o que Deus disse? Israel, desça para os vales, porque hoje eu quero mostrar que eu sou Deus nos montes e Deus também nos vales. E hoje Deus diz para você, igreja viva, eu sou Deus que resolvo problemas impossíveis e problemas pequenos também. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Tudo que Deus quer, irmão e irmã, é que nós possamos confiar nele. Enquanto o rei Asa confiava em Deus, Deus estava o protegendo e o guardando. Quer um exemplo? Jó. Irmã, olha só. Jó era um homem que confiava em Deus. E Satanás, diante de Deus, disse assim, é claro que Jó confia, é claro que Jó não vai blasfemar, o Senhor o protege. Olha o que o inimigo reconheceu, o inimigo reconheceu que Deus protegia a Jó, o inimigo disse assim, o Senhor cercou Jó com proteção, o Senhor colocou uma proteção em volta de Jó, por isso que ele confia no Senhor. E olha, o inimigo já tinha roubado os bens de Jó, o inimigo já tinha matado os filhos de Jó, e agora o inimigo queria tocar em Jó, mas disse assim, eu não posso tocar nele porque o Senhor o protege. Isso é para você, meu irmão, entender. Minha irmã, isso é para você entender que o inimigo não pode tocar em você se o Senhor te protege, se o Senhor te guarda. Confia no Senhor, Deus vai te proteger e te guardar, aleluia. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Escuta, as nossas escolhas vão refletir na nossa vida, se nós teremos a bênção do Senhor
Ou se nós teremos, não uma maldição, eu vou dizer, mas estaremos vulneráveis aos ataques do inimigo. Porque Deus, irmãos, olha, para amaldiçoar, Ele não amaldiçoa aquele que Ele escolheu abençoar. Amém? Porque hoje nós estamos debaixo, irmãos, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus. Mas as nossas decisões, elas vão nos levar à bênção do Senhor ou à falta da proteção de Deus. Enquanto você tiver fôlego de vida, Deus vai te dar a oportunidade de te abençoar. Enquanto você tiver fôlego de vida, o Senhor te dará a oportunidade de abençoar. Passa para o versículo 7, por favor. Olha lá, irmãos. Então ele disse ao povo de Judá: agora é o tempo para construir as cidades com muros fortificados, com torres, portões e trancas. A terra é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus, e Ele nos tem concedido paz. Amém? Ele nos tem concedido paz. Só de você ter vindo aqui hoje, enfrentado um tempo que talvez poderia ter caído uma tempestade, né? A gente não sabe. Mas chuviscou, você veio, você está presente, e buscando ao Senhor, querido, é tempo de nós começarmos a edificar. Por isso que o nosso coração já está voltado para o projeto de vida. Porque o Senhor nos dará paz para começar a edificar, para começar a construir, para começar, irmãos, a sonhar, para começar a fazer coisas grandes. Porque nós temos buscado a Deus. E se nós temos buscado a Deus, o resultado disso é o quê? O Senhor nos concederá a paz. E assim eles executaram, olha só o quê? Os projetos. E tiveram o quê? Sucesso. Sabe por quê, irmão e irmã, que eu estou com muita expectativa para que 2025 seja um ano de muita bênção na nossa vida? Porque é um ano que nós vamos buscar o Senhor. Vai ser um ano que nós vamos buscar o Senhor. E o Senhor vai expandir, vai abençoar, irmãos, os nossos caminhos. O Senhor vai nos honrar. Você vai ter testemunho para você contar. Porque a paz do Senhor reinará na sua vida. Amém? Mas tudo isso é porque Deus quer que você o busque. Agora, eu vou falar para você a verdade. Quando você faz o contrário, meu irmão, você fica vulnerável. Coloca o texto para mim, 2 Crônicas, capítulo de número 16, e versículo 7. Glória a Deus. Deus está falando com você aí nessa noite? Aleluia. Olha lá, irmãos. Naquele tempo, o profeta Anani veio a Asa, rei de Judá, e disse: já que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Passa. Você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes e aos líbios, quando o seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas, naquele tempo, você confiava no Senhor, e Ele entregou todos em suas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas. Procurando quem? Pessoas que tenham um coração, oh meu Deus, aleluia, um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido! De agora em diante você terá guerras. Acabou a paz do homem. Olha para mim aqui. Acabou a paz do rei Asa. 10 anos de paz. Quando nós lemos ali que Deus deu a ele vitória contra os reis da Etiópia e da Líbia, não era exército de milhares de soldados, não. Era cerca de 1 milhão a 1.800.000 soldados que iam invadir, e Deus deu vitória. Por quê? Porque o Senhor o guardava. Só que ele confiava no Senhor.
E ele deixa de confiar em Deus, porque o problema agora é menor. É um exército menor. Então, melhor contratar um outro rei, um outro exército, para reforçar o meu, para ir lá. E quem incomodar o Senhor? Ah, Deus não vai querer se envolver nisso, porque o probleminha é muito pequenininho. Não, irmãos. Quando ele deixou de confiar em Deus, naquilo que ele achava que ele dava conta de resolver com a sua prata e com o seu ouro, ele ficou vulnerável. A proteção saiu. As portas, irmãos, que estavam trancadas para guardar o povo, foram abertas e o inimigo agora teve espaço para entrar. E mais, o inimigo que era para estar na mão dele, ele contratou o inimigo e agora o inimigo vai dominá-lo e vai vencê-lo. Mas uma coisa muito interessante ali, irmãos. Os olhos do Senhor, irmã Marlene, está assim, ó, olhando para baixo, para cima, procurando alguém de coração íntegro. Você olha para mim e me vê e fala assim, nossa, olha como o pastor, né? É bonito, elegante. Mas Deus, ele olha o coração do pastor. Assim como eu olho para você e te acho bonito e elegante, bonito e elegante, meu irmão, minha irmã, o Senhor está olhando para o seu coração. Enquanto eu não vejo o que está no seu coração, Deus vê. Deus está procurando por pessoas cujo coração é inteiramente para Ele. Homens e mulheres que confiam no Senhor. Vou dar um exemplo bobo. A pessoa entra para trabalhar numa empresa, porque estava desempregado, confiando que Deus ia abrir a porta do emprego, Deus abriu a porta do emprego para ele. Aleluia. Amém? E começou na faxina, mas ele todo dia confiava no Senhor, todos os dias clamava por Deus, para que Deus o prosperasse, para que Deus o abençoasse, para que Deus realizasse algo na vida dele, assim como Deus era fiel com ele, ele também era fiel com Deus e na obra de Deus. Aí Deus observou e disse assim, está na hora de abençoar mais. E Deus promove a um outro cargo, e ele continua confiante, buscando, e Deus promove, e Deus promove, e Deus promove, até que chega num ponto, ele para de buscar o Senhor, porque começa a pensar assim, olha onde eu cheguei, olha só, até então era onde o Senhor o havia levado, mas agora que chegou num alto nível, ele diz assim, olha aonde eu cheguei. E quando ele diz isso, ele já está colocando Deus fora da equação. Porque Deus diz assim, quando entrares na terra, que hei de herdar e prosperar, não diga foi a força do meu braço, mas diga foi o braço forte do Senhor. Tudo na nossa vida é Deus que nos dá conquistas e realizações. E aquele homem, então, escuta, aquele homem, então, agora num alto nível, acha que não precisa mais buscar Deus. Aí não participa mais das coisas de Deus, da obra de Deus, porque não tem tempo. O trabalho não dá tempo, as demandas não dão tempo. O dinheiro dele agora não pode mais servir na obra do Senhor, porque agora ficou alto, né? Porque o salário é grandão demais, agora ficou alto demais. Aí sabe o que Deus faz? Deus tira a proteção e deixa vulnerável. Deus não está amaldiçoando, mas Deus também não vai abençoar aqueles que não querem ser abençoados. Sim ou não? E aí, sabe o que acontece? Está vindo outro lá de baixo, que confia no Senhor, e Deus está puxando ele para cima. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos promove. A Bíblia diz que a promoção não vem do norte nem do sul, nem do leste, nem do oeste, nem dos lugares que tem aridez, deserto, ou os lugares de manancial. A promoção, ela vem do Senhor. A exaltação e a honra, ela vem do Senhor. Então ele acabará perdendo a sua posição, porque ele deixou de confiar no Senhor. Então são nossas escolhas e decisões direcionadas pela nossa carne, irmãos, ou seja, no intelecto humano, que nos afastará da proteção de Deus e ficaremos suscetíveis ao ataque do inimigo. Muitas pessoas erram assim, irmãos, e depois ficam revoltadas e descrentes em Deus. Por causa do quê? Da desaprovação de Deus. Coloca o versículo 10 ali para mim. Nós vimos que o profeta foi lá dar uma palavra para ele, né? Para o rei. Agora olha o versículo 10. Asa, o rei Asa ficou tão irado. Olha só, irmãos. Ao ouvir estas coisas, que mandou o profeta para a prisão.
E Asa maltratou uma parte do povo naquela ocasião. Sabe por quê? Porque a pessoa erra e ela quer tirar a culpa dela, do erro dela e colocar para as outras pessoas. Irmão e irmã, quando o seu pastor, sua pastora, seu líder, vier lhe dar uma palavra de exortação, às vezes de correção, é por amor. É para te colocar alinhado. É para te colocar no caminho. Não fica triste, constrangido. Sinta-se amado. Porque a palavra de Deus nos ensina. É claro que existem maus pastores por aí. Mas a palavra de Deus ensina que o bom pastor corrige com amor. Não precisa fechar a cara para você. Não precisa ranger os dentes. Não precisa rosnar igual um cão bravo. Mas pode vir te exortar, te limpar, passar o bálsamo nas feridas, te ajudar a levantar, te ajudar a estruturar. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela te agradará se você estiver com a sua conduta com Deus, ok. Porque se não tiver, irmãos, Deus vai te afrontar. Deus vai te afrontar para que você volte ao caminho correto. Porque Deus não quer que nós nos percamos no caminho da vida. Deus quer que nós continuemos assim, ó, andando a passos firmes, amém? E no caminho do Senhor. E no caminho do Senhor. O homem fez errado. Quando recebe a palavra de Deus, ele ficou revoltado. Como ele não podia subir no céu para castigar a Deus, ele mandou prender o profeta. Aí eu vou transferir a minha culpa para o povo, vou maltratar o povo. Já pensou? A minha líder lá chama a minha atenção, de 7 Lagoas. Aí eu chego aqui no culto e desconto tudo nos irmãos? Misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Se tem errado, ou se está errado, tem que ser corrigido. Tem que consertar. Porque Deus não vai compactuar com nossos erros e falhas. Deus quer que nós estejamos bem alinhados para que Ele também nos abençoe em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Escuta uma coisa. Ter paz é bom. Amém? Mas para ter a verdadeira paz, o nosso coração deve permanecer no Senhor. Escuta. Não podemos pensar que Deus não nos ama, ou que Ele agora está contra mim. O Senhor nos exorta e nos corrige, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que o Senhor, como um pai, nos corrige, porque Ele nos ama. Irmãos, só a pessoa que ama é que corrige a gente. Só a pessoa que ama é que corrige a gente. Né? Escuta, às vezes, o que eu vou falar aqui, você precisa entender o que eu vou te falar. Quem nos dá um bom conselho é quem nos ama. A pessoa diz para você assim, olha, cuida da sua saúde, não está legal isso, você está comendo demais, você está dormindo pouco, você está bebendo pouca água. Olha, cuida da sua higiene pessoal. Olha, lava a sua roupa. Olha, corte seu cabelo, corte sua unha. Se a pessoa está te dando essas dicas, é porque ela te ama. Se a pessoa diz assim, olha, cuidado, porque você está andando com fulano, com ciclano, com a fulana, com a ciclano. Toma cuidado. Porque você vai ficar exposto, a sua imagem vai ficar exposta. A pessoa está dizendo isso porque te ama. Que te ama, porque não quer ver o teu mal. Não quer ver você amanhã caído e todo mundo zombando de você, rindo de você, fazendo piadas com o seu nome, fazendo bullying com você. Se alguém está te dando um conselho, uma dica, uma orientação, não leve essa pessoa por mal, tome essa pessoa pelo bem, porque ela te ama. Porque poucos são os que querem te abraçar verdadeiramente e te apoiar. Mas muitos são os que querem te empurrar. Muitos são os que querem te empurrar. Não é verdade? Então observa isso que o pastor está te ensinando. Toma posse disso na sua vida. Porque às vezes, irmãos, a gente fala assim, eu não aceito ser chamado a atenção.
Se você não aceita ser chamado a atenção, então não faça por receber. Porque se alguém que te ama vê você errar, essa pessoa ela vai ter que te chamar. Não para te ofender. O apóstolo Paulo ensina, fala-se para Timóteo, porque Timóteo era um pastor jovem. Era um pastor jovem. E aí, por exemplo, vamos supor, dar a comparação. Eu sou jovem, tenho 40 anos. Eu tenho um irmão Lúcio ali. Ele tem mais idade do que eu. E às vezes eu vou precisar corrigi-lo, exortá-lo. Aí Paulo fala assim, ô Gustavo, você é o pastor do Lúcio, quando você for corrigi-lo, lembra que ele pode ser seu pai, então corrija ele como se ele fosse seu pai, com amor. Aí tem a esposa dele ali, a Maria, que também tem mais idade que eu. Ele diz assim, se for corrigi-la, preste atenção, pense que ela pode ser a sua mãe, corrija com amor. Amém? Aos mais jovens, pense que você é irmão e corrija ele como um irmão mais novo. E as moças, oriente as irmãs mais experientes para que possam corrigi-las e ensiná-las. Amém, irmãos? Então o pastor, ele vai ter esse papel, este cuidado com amor. Aleluia. Porque assim como Deus nos ama como Pai, Ele deixa os pastores para ser o reflexo desse amor para vocês aqui na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então isso aqui foi só uma dica extra dentro da palavra, amém? É uma palavra de graça. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta, nós já estamos caminhando para o fim. O rei Asa, ele adoeceu. Por isso que eu disse que essa vulnerabilidade não é maldição, mas você fica exposto. A Bíblia diz que ele adquiriu uma doença nos pés. E foi por causa desta doença que ele morreu. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que Asa, ele não buscou a Deus. Estava revoltado, sabe, irmãos? Estava triste com Deus, estava de mal com Deus. Não buscou o Senhor. E porque não buscou o Senhor, a Bíblia diz que ele buscou os médicos, ele morreu. Mas a Bíblia nos mostra o Antigo Testamento como sombra do Novo Testamento. E aí lá no Novo Testamento, se você pegar Mateus, se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver que havia uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, sim ou não? Aí a Bíblia fala assim, em Mateus capítulo 9, versículo de número 20. Vamos ler aqui na tela, melhor. Mateus 9, 20. Glória a Deus. Olha lá, irmãos. No caminho, amém? Tem que estar no caminho, amém? Uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na barra do seu manto. Ela tocou no manto de Jesus. Observe então, irmãos e irmãs, que a situação, ela se revela da seguinte maneira: o nosso coração precisa estar focado no Senhor. Amém? Versículo 21, glória a Deus. Diz assim, pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Glória a Deus. Olha só, lembre-se, o nosso coração é que vai dar a direção do que nós vamos receber diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Olha lá. Enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada. Olha só, irmãos, que interessante. Porque sofria de uma hemorragia, havia 12 anos. Embora tivesse gasto com médicos. Tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. O rei, ao invés de confiar em Deus, procurou os médicos. Esta mulher já tinha gastado tudo que tinha com médicos. Agora ela pensava no seu coração, eu preciso encontrar com Jesus, eu preciso ao menos tocar na sua roupa, porque eu serei curada. Já procurei pelo homem, não resolveu o meu problema, mas vou procurar com o Senhor e eu serei curada. Amém? Volta lá, Mateus 9, 22, por favor.
Glória a Deus. Aleluia. Tem glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã? Olha lá. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Se você buscar a Deus, eu termino com essa palavra. Se você buscar a Deus, Deus vai honrar a sua fé. Se você buscar a Deus, Deus vai te proteger. Se você buscar a Deus, você vai ter a verdadeira paz. Se você buscar a Deus, você vai poder sonhar, planejar, começar a realizar e conquistar. Porque Deus vai garantir a sua segurança. Deus vai garantir o seu sucesso. Deus vai lhe honrar, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Então, se você entendeu nessa noite o segredo, porque eu estou te dizendo a verdade, porque a verdade tem que ser dita. Se você quer ter paz, verdadeira paz, tem que obedecer o Senhor. Tem que buscar o Senhor e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Aleluia, aleluia. Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Jeremias 29:13 fala sobre isso. Busque ao Senhor de todo o seu coração e você vai achar o Senhor. Aleluia. Porque Deus quer que você o encontre. Amém? O Senhor está perto de você. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto Ele ainda está perto. Isaías capítulo 51. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos esta palavra profética sobre a sua igreja. Tenho certeza, meu Deus e meu Pai, que tem pessoas aqui nessa noite que anseiam por essa paz, essa tranquilidade, que anseiam, Senhor Deus, por receber algo grande do Senhor, e que nessa noite está saindo daqui com um aprendizado, de que vale a pena buscar ao Senhor, obedecer o Senhor, observar a sua lei, observar os seus mandamentos, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos garante a paz, o Senhor nos dá segurança para sonhar, projetar, trabalhar, conquistar, o Senhor nos livra do todo mal, o Senhor nos cura quando adoecemos, o Senhor protege a nossa família, o Senhor é conosco. Abençoa a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Que a verdadeira paz esteja com eles. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.